Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo está mais um dia com a graça do nosso Senhor, passando aqui para nós tirar um minuto do nosso dia, para nós ouvir a voz de Deus e meditar na palavra, né? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela que ilumina o nosso caminho e ela que cura nossos coração, ela que cura nossa alma, nosso espírito, né? E a nossa carne, ela que nos renova. Então a palavra de Deus é tudo, meu irmão, na nossa vida, é ela que mostra o verdadeiro caminho que nós devemos seguir, buscar a Deus, entregar nossa vida a Jesus Cristo, que a palavra de Deus é como, né, uma flecha, né? Sempre está certeira, aquela que acerta, né, o alvo. O alvo é Jesus Cristo, o caminho é Jesus Cristo. Então, ela, né, nos ilumina e nos mostra o verdadeiro caminho que nós temos que seguir a Deus e buscar a Deus com retidão, com amor no coração, entregar nossa vida a Jesus Cristo, porque só Ele, né, é digno de toda honra e toda glória, digno de nossa salvação, meu irmão. Busque a Deus enquanto é tempo e medita na palavra dia e noite. Tira o tempo do seu dia, da sua vida, para você ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco todo o tempo, através da palavra, através de vários jeitos, né? Deus sempre fala conosco. Basta você acreditar e ouvir, ter fé em Jesus Cristo, que Ele é o único que pode fazer todas as coisas, porque Deus é poderoso e fiel e justo com cada um de nós. E Deus é fiel, meu irmão. E tudo que Deus faz é perfeito. Deus, né, deixou tudo escrito para nós no livro da vida, que é a palavra. Então você tem que ouvir, estudar, meditar, para você entender e saber tudo que nós estamos passando, está acontecendo neste mundo, porque Deus deixou escrito que isso ia acontecer. Todos aqueles discípulos de Jesus, todo teve instrução para escrever o livro de Deus, a palavra, né? Todos são um homem de Deus usado, né? Principalmente Paulo foi um homem usado, João foi usado, né? O Isaías, todos os profetas, aqueles 12, né? E mais outros que, né, que foi usado para escrever a palavra de Deus e que não era, né, os discípulos, mas foi um servo de Deus que Deus confiava e honrava a Deus, né? Como foi Jó, como foi Davi, né? Todos esses servos de Deus sempre ouvia a voz dele e meditava na palavra, estudava e escrevia também, né? Cada um desses versos que Deus deixou para nós. Então, Deus sempre usa para nos falar conosco através da palavra, amém? E não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, que Deus possa te abençoar. Então vamos ouvir a voz de Deus, a palavra. A palavra de hoje se encontra lá em Jó, né? Jó 8, né? Aqui diz, né? Busque a Deus, né? Então é Beldade, o suíta, tornou-se a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverterás ou direitos? Será que todo o poderoso perverterás a justiça? Se os seus filhos pecarão contra ele, também ele os entregou ao poder-se das transgressões que comentarão. Mas se você busque a Deus e pedirá misericórdia a Todo-Poderoso, se você for puro, reto, ele sem demora despertará-se para ajudá-lo e restaurar a justiça da sua morada, e o seu primeiro estado parecerá-se pequeno comparados com a grandeza do seu último estado, né? Glória a Deus, né? Aqui Beldade, amigo de Jó, né? Jó sempre orava, né, e pedia perdão a Deus pelas coisas que os filhos faziam, porque ele cria que os filhos faziam coisas erradas, pecava todo o tempo, toda a festa que eles faziam, que eles pecavam, né, e estavam, né, desonrando a Deus, né, e Deus agradava daquilo, né, na cabeça de Jó tudo era errado, e ele sempre buscava a Deus, né, fazia sacrifício pela vida dos filhos. Assim somos nós, né, mãe, pai, nós está sempre, né, orando pelos nossos filhos e pedindo perdão a Deus pelo que os nossos filhos faz. Se ele está no caminho errado, nós está ali orando, buscando, né, a presença de Deus para Deus libertar o nosso filho daquilo, que Deus possa perdoar nossos filhos pelos erros, pelas transgressões dele, né.
Assim era Jó. Jó era um homem temente a Deus e tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Né? E tinha um amigo dele que sempre falava: será que tudo que você está fazendo, Deus, né, está sempre ali ajudando, né? Não precisa preocupar. Ele disse: não preocupa, que tudo Deus vai perdoar. Deus já perdoou as transgressões, porque ele era um homem temente a Deus e buscava a Deus e obedecia e fazia sacrifício tudo para Deus em troca, né, da salvação dos filhos e do livramento dos pecados dele. Assim será nós todas as vezes. Nós somos uma mãe, um pai que preocupa com os filhos, a salvação dele, busca sempre a Deus, e Deus é misericordioso, meu irmão. Deus vai perdoar os nossos filhos, as transgressões deles, os erros, o pecado. Assim disse, né? Aqui, né? Busque a Deus, pedirás misericórdia todo poderoso. Se você for puro e reto, né? Nós tem que ser puro e reto de coração, né? De entregar nossa vida, tudo nosso na mão de Deus e buscar e adorar e servir a Ele com retidão, porque tudo Ele pode fazer, que a graça dele, né, e a misericórdia dele é grande em nossas vidas, nossa família. Então, né? Sempre Jó era aquele homem temente a Deus, e assim somos nós, a mãe e o pai, sempre aquele que busca, né, a Deus, está sempre orando, né? Para Deus transformar nossos filhos, perdoar os erros, as iniquidades, a falha, né? O pecado, né? Porque o pecado é tão grande neste mundo, nós todo o tempo nós erramos e pecamos, né? Jesus foi morto e crucificado, derramou o sangue dele para nos livrar do pecado, mas nós continuamos errando e pecando, porque somos ser humano falho, pecador, né? Então, Deus que possa nos perdoar, nós e nossos filhos, pelos nossos erros, nossas iniquidades. Que só Ele tem misericórdia, a justiça dele dura para sempre na nossa vida. Amém? Deus te abençoe com essa seu dia, o seu final de semana, que seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus, fica na paz.